Prontinho, pode começar. Beleza, obrigada. Pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade, tá? Ao que a gente estava vendo na última aula. E aí, só para a gente relembrar, a gente vai começar a revisão do que a gente falou e no decorrer a gente vai... vou apresentando novos conceitos, tá? Na última aula, a gente abordou, né, o que eram o que foi a industrialização, né, as fases da Revolução Industrial, que a gente teve a Revolução Industrial 1.0, hoje a gente já está na 1.4, né, na 4.0, que a gente tem a interação, a gente fala da internet das coisas, né, onde os sistemas são todos interligados, a gente tem uma grande quantidade de dados. A gente falou dos sistemas de produção, né, como que eles foram evoluindo. A gente falou do Taylorismo, né, que foi o estudo do tempo. Depois a gente falou do Fordismo, falamos do Toyotismo, e aí a gente viu que a partir do Toyotismo a gente teve uma revolução, né, aí, uma, uma grande mudança, né, de como é feito a forma da interação entre a indústria, entre o processo de produção, entre estoque, né, como que aconteceu essas mudanças, o surgimento do just-in-time, né, que é a produção, você produzir no momento certo, na hora certa, então eu não vou produzir em grande estoque, eu não vou produzir para deixar o produto parado, eu vou produzir para ter, né, o fluxo de produto. Então, veio aí esses vários mudanças, né, nesse decorrer aí com essa evolução dos sistemas produtivos. E aí a gente viu as características do toyotismo, né, que é uma produção em função da demanda, então eu vou produzir conforme o mercado vai absorvendo. A gente viu que teve redução de estoque, diversidade dos produtos fabricados, né? Então, enquanto o Fordismo produzia somente um produto em grande escala, né? Em uma produção, vou produzir muito o tempo todo, mas só com o mesmo produto a gente teve uma diversificação conforme o mercado queria, né? E uma mão de obra mais qualificada e multifuncional. Então, enquanto no Fordismo, no Taylorismo, a gente tinha só um funcionário para uma determinada função, no Toyotismo, a gente vem com uma mudança, onde eu vou treinar o meu colaborador, vou dar capacitação para ele, e acima dessa capacitação, ele vai ser capaz de fazer vários tipos de atividades. E aí a gente viu que o sistema Toyota, né, ele foi evoluindo, e hoje a gente tem o Lean Manufacturing, né, que é uma metodologia de gestão de empresa, gestão industrial, e aí é uma metodologia de produzir, né, uma produção enxuta, uma manufatura enxuta. Então, eu vou produzir adequadamente conforme minha demanda, sem desperdício, né? E aí a gente viu quais são os pilares, né, para o Lean e para o sistema Toyota também, tá? A gente falou de retrabalho, a gente falou do just-in-time, do sistema, né? E aí foi essa parte que a gente abordou na última aula, né? Como medir, fazer o Kaizen, né? Que é das atividades, né? O modelo lá, o quadro de atividades, o just-in-time, troca rápida de ferramentas, né? As células de produção, né? Então, cada lugar aqui eu vou ter uma função específica. E o Lean Manufacturing, né? Os 7 pilares dele. E aí, para a gente dar continuidade, né, a, a, a essa parte de logística, a gente vai falar hoje, né, um pouquinho sobre como que a gente falou de produção na última aula, né? Então, a gente falou dos sistemas produtivos, né, como que ele foi evoluindo, a gente tem o sistema de empurrado e puxado, né, onde o sistema
empurrado aquele sistema que eu vou produzindo até chegar no meu cliente final, eu não estou preocupado muito com a demanda, então eu vou estar sempre produzindo, eu vou estar gerando estoque. E o sistema puxado, né, é aquele sistema referente à demanda, então eu vou produzir conforme a demanda do produto, né? Então, a gente tem hoje, né? A gente vai falar do sistema de abastecimento de transporte, como que ele é feito, e a gente vai falar também de alguns aspectos de assistência ao cliente, como que funciona, alguns tópicos relevantes aí, tá? Então, isso aqui estava mais voltada para a produção, né? Como que é feita a produção, como que é feito o processo, como que é feito como fala, essa administração, essa organização dentro do layout da fábrica, como que essas atividades são feitas, né? Então, a gente falou do teotismo, do taylorismo, do Lean, né? Então, o Lean, ele surgiu a partir do teotismo, né? Então, a gente tem os pilares dele. E aí, hoje, continuando, a gente, né, vai... Deixa eu só abrir o slide aqui. A gente vai continuar aí. Eu peguei um material, pessoal, desse professor aqui, professor Jorge Augusto, tá? De técnica de administração. E aí essa parte aqui eu vou falar em cima do próprio material, em cima do material dele. Então, o posicionamento, né, logístico, né, estratégia de posicionamento logístico, o que é algo estratégico? Quando a gente fala na palavra estratégica, é de forma de você estar preparado, né, para algo que vai acontecer. Eu vou responder de forma estratégica, de forma planejada, né? Eu não vou responder a algo como um achismo, ou como eu acho que pode acontecer. Não, eu vou pautar aquilo dali em dados, em alguma referência. Então, a estratégia é eu me anteceder, né, a algo que pode acontecer, a eu ter uma decisão, eu ter um norte do que eu vou estar fazendo, né? Então, quando a gente fala do setor logístico, a gente tem várias variáveis que influenciam, como a gente já tinha citado anteriormente, né? No ciclo do supply chain, a gente tem vários setores, né? Desde a matéria-prima até o cliente final, e dentro dessa iteração ali, né? A gente tem várias variáveis, a gente tem vários segmentos, vários clientes, vários fluxos, né? Então, eu tenho um cliente final do meu produto, não pode ser realmente o destino final daquele produto, né? Então, a gente deu o exemplo do minério. A gente faz o beneficiamento do minério, eu vendo o minério com outra indústria que vai colocar mais valor naquele minério. Como assim colocar mais valor naquele minério? O minério de ferro em pó, para mim, Poliana, não faz sentido eu ter ele, porque eu não consigo fazer nada com ele. Mas a partir do momento que ele vai para uma indústria e aquele minério de ferro, ele é misturado com carbono e ele vira aço, e aquele aço ele vai para a construção civil, ele vai para navio, ele vai para carro, ele tem um valor agregado. Então, qual que vai ser o cliente final, né? Então, eu faço uma placa ali de aço, aquele aço ele vai ser vendido para quem? Ou ele vai ser vendido para montadora de carro, né? E aquele carro depois vai ser, o cliente final vai ser o cara que vai dirigir o carro, o motorista. Então, tem várias etapas aí até chegar no cliente final. Então, uma das políticas de posicionamento, né, é referente ao atendimento ao cliente. O que seria, né, esse atendimento ao cliente, né? É uma forma da gente se posicionar, né?
é um posicionamento logístico que é para eu garantir um bom nível de serviço, né, para o meu cliente, para quem eu estou atendendo, né. Então, eu vou oferecer prazos de entregas competitivos e uma experiência positiva para aquele processo todo que o cliente está passando. Então, falar, né, que é um fator crítico, é uma vantagem competitiva, é algo que você tem que atender o seu cliente devido às expectativas e demandas dele. Então, se você tem um produto e aquele cliente precisa que aquele produto chegue de maneira mais rápida dele, e aí você não consegue fazer essa entrega, ele vai dar preferência a um outro fornecedor que consiga fazer essa entrega dentro do prazo que ele necessita. Então, esse posicionamento, essa entrega, né, a forma que você lida com o cliente, ele é uma das variáveis, né, que a gente necessita né, para ter esse posicionamento, né? Então, é um dos recursos que eu tenho para ter uma vantagem competitiva. E aí, a gente tem outras 5 categorias, né, articuladas. O que são articuladas? Que se correlacionam entre si para o quê? Para atender o meu objetivo, que é um custo, né, e um custo baixo, um nível de serviço elevado. Então, eu tenho a alocação de estoque, onde eu vou colocar meu estoque, como que ele vai ser organizado, as políticas de transporte, dimensionamento de rede de instalação, as políticas de produção, né, que a gente até comentou na última aula, como são os meios de produção, né, como eles foram evoluindo, e a coordenação desse fluxo de produção, como que ele é coordenado, como que ele é feito, qual produto tem mais demanda, qual produto é mais urgente, o que eu tenho que dar prioridade, né? Qual cliente que eu dou prioridade de todos os clientes que eu atendo, né, da minha carteira de cliente? Será que todo mundo tem o mesmo peso? Então, tudo isso daqui é um posicionamento logístico, saber quem eu vou atender, como eu vou atender e quando, né? E aí, a coordenação do fluxo de produção, né, pessoal? A gente falou na aula passada, fluxo puxado é aquele fluxo, né, conforme o consumidor, a demanda do consumidor. E o fluxo empurrado, eu vou fazendo, vou produzindo e espero que o mercado, ele adquira, né, que ele consiga, como que fala? Consumir, né, toda aquela produção, para que não vire um estoque. Aí as políticas de produção, né? Então, coordenação de fluxo, vou falar se o fluxo é puxado ou se o fluxo é empurrado. E aí eu vou fazer uma produção pré-estoque, né? Então, previsões de vendas futuras, ou uma produção contra pedido. Então, é sempre a demanda real. Então, para previsões futuras, é aquelas, por exemplo, eu vou fazer um estudo, né, para ver quantos carros vão sair esse ano no Brasil, né? E aí eu faço essa produção em demanda, né? Eu faço essa produção empurrada e deixo aqueles carros parados no pátio. Então, eu estou fazendo uma previsão daqueles produtos, né? E a produção contra o pedido, né? Vamos supor, um avião, uma aeronave, ela não é feita para produção em estoque, porque é um produto muito caro. É um produto que você precisa demandar tempo, as peças são caras, é um produto que precisa de pessoas altamente qualificadas. Então, eu vou fazer somente com a minha demanda real. Então, geralmente não, os pedidos são feitos, né? São feitos para as empresas, né, como a Embraer, como a Boeing, né, a Airbus, e aí essas empresas fazem essa construção dessa aeronave, então, sob uma demanda real. Eu não vou fazer para colocar no pátio. Uma outra recurso logístico, né, que a gente pode ter vantagem, a gente pode conseguir pode conseguir melhores resultados, né, é a alocação de estoque, né? Ou vou ter um estoque centralizado em um local, ou estoques centralizados em várias instalações, né? Por exemplo, a Amazon, hoje ela é referência, né,
nas compras que as pessoas realizam e no prazo de entrega que essas compras chegam para o consumidor final. Por quê? Ela tem um sistema logístico, centros de distribuições espalhados em diversos locais do país. Então, se eu faço uma compra aqui em Araxá, o centro de distribuição, o estoque de onde vai sair aquele produto, não vai ser um estoque que está no norte, no nordeste ou no centro-oeste. Vai ser um estoque que está aqui na minha região. Então, eu tenho uma forma de atendimento ao meu cliente mais qualificado, mais rápido, e o que me garante isso? O posicionamento logístico, a forma que, onde estão meus centros de distribuições, né? Como que eu consigo fazer isso? Então, eles se relacionando entre eles e tendo vários centros, né? É melhor do que você ter um grande centro no local só. Então, imagina você ter um grande centro só em São Paulo, né? E aí você tem que mandar produtos para o Brasil inteiro. Esse produto, para ele chegar até no Amazonas, até no Paraná, até no Nordeste, né? No Nordeste e no Norte do país, leva um tempo, porque eu tenho a distância, né? Se eu vou levar de carro, se eu vou levar de caminhão, se eu vou levar de navio, se eu vou levar de qual forma que você vai levar. Então, todo isso tem que ser levado em conta, sem falar no custo, né? E aí isso impacta em outro aspecto, né, que é a forma de transporte desses produtos. Então, além de eu saber onde eu vou ter meus centros de distribuições, meus estoques, eu preciso saber como que eu vou transportar, né? Quando a gente fala modais de transporte, né, é a forma que eu vou fazer esse transporte, qual o tipo de transporte que eu vou utilizar. E aí eu tenho os mais baratos, né, e mais lentos, que, por exemplo, que são os ferroviários e marítimos. Eles são os ferroviários, países como os Estados Unidos, né? Eles têm grande investimento em ferrovias, porque para você fazer a manutenção daquela ferrovia é pouco, é um custo baixo, e além disso você consegue levar uma grande quantidade de carga dentro daqueles vagões. Então, um trem consegue puxar uma grande quantidade de carga. E o marítimo também. Então, quando você faz um transporte marítimo, né, você consegue pôr vários containers dentro do navio e dentro desses containers você consegue pôr variados produtos, né? Então, eu tenho vários tipos de produtos, de várias categorias, e aí aquele frete, né, ele é dividido por todo mundo que está pagando para aquele produto chegar de um ponto A até o ponto B. Então, quando a gente compra aí na Shein, compra na Shopee e os produtos vêm, né? Geralmente, quando é importados, esse transporte geralmente é marítimo, porque ele é mais barato. O transporte aéreo, né? Ele é feito para produtos caros, produtos que têm alto valor agregado. Então, por exemplo, eu comprei uma blusinha na Shein, eles não vão utilizar uma malha aérea, um avião para trazer esse produto para o Brasil ou para qualquer outro tipo de país. Porque é caro você colocar um avião no ar, é caro, o transporte é caro. Então, eu vou colocar produtos de alto valor, né, para ter esse intercâmbio aéreo. O rodoviário, que é o mais utilizado no Brasil, ele também, ele é um dos mais caros e dependendo da distância, né, ele pode ser rápido ou não. Como a gente fala do Brasil, o Brasil é um país de tamanho continental. Então, dependendo da distância que a gente tem aí do produto, distância entre a distribuição, o produto não vai chegar de forma rápida. E por que ele é caro, né? Porque ele é caro tanto para a manutenção da rodovia, né? É caro para o governo manter a rodovia ou o setor privado, se aquela rodovia for privatizada, e é caro o transporte também, por causa de combustível, por causa que às vezes a pessoa tem que dormir em algum lugar. Então, tudo isso daí, ele é embutido no frete do produto. Então, por exemplo, quando a gente tem um aumento do combustível, né? A gente passa aí pelo aumento do diesel, aumento da gasolina. O que acontece? O frete dos produtos, ele aumenta, porque aquela pessoa que está fazendo aquele frete, ela não vai ficar prejudicada. Se o frete do produto aumenta,
que vai aumentar também o valor do produto final. E isso impacta muito aonde? Que a gente vê nos alimentos, né? Porque é algo que a gente precisa muito do transporte rodoviário, é o principal transporte que a gente tem dos alimentos, e é o que a gente mais consome, né? O que a gente compra mensalmente, diariamente, ou, ou semanalmente, né? Então a gente consegue ver um impacto maior naquele produto. Também em passagens, né, aéreas, passagens de ônibus, a gente consegue ver também isso daí. Então, a gente tem que saber qual transporte eu vou utilizar, né, para minha entrega. Se vai ser uma entrega expressa, se não vai ser, qual que é o custo dessa entrega, por qual o valor que eu estou disposto a pagar para essa entrega. Às vezes, por exemplo, igual a blusinha que eu dei o exemplo para vocês, a blusa é um valor irrisório, então não compensa aquele produto ser pago, né, para ser colocado no avião. Agora, vamos supor que é um produto único, que foi feito por um estilista, uma roupa maravilhosa, única, que vale milhões, né? Um produto sem precedentes. Aí compensa, porque o frete, né, que a pessoa vai pagar, o produto é de alto valor. E isso depende também muito da perspectiva da pessoa que ela quer, né? Qual que é o intuito dela. Porque às vezes, se a pessoa está disposta a pagar por aquele frete, por aquele valor, ela vai colocar no meio de transporte preferido. Mas como a gente está falando de grandes empresas, né, de grandes distribuidoras, a gente sempre tem que pensar, né, ao todo, né, em grande escala. Então, esse dimensionamento de rede, né, a gente pensa sempre quantas instalações deve ter a empresa, a localização da instalação, produtos e mercados atendidos por cada um. Então, por exemplo, em Berlândia, a gente tem portos secos. O que são portos secos? Em várias outras localidades também tem. O que acontece? Veio um produto importado, vamos supor, um produto importado da Europa, um floco de batata, por exemplo. Esse floco de batata, ele vai vir, tem que passar por todo o desembaraço com a alfândega, né, com a importação, e aí esse produto chega. Quando esse produto chega aqui, ele tem um tempo para ele ficar lá no porto. Aquele container, ele não pode ficar lá uma vida inteira. E às vezes as empresas não têm local para guardar aquele produto que está dentro do container. E aquele container, geralmente, ele é alugado. Então, eu tenho que tirar meu produto do container, né, para a empresa utilizar aquele container. E o que eles fazem muito, né? O transporte do próprio container. Então, em vez de eu fazer o translado da mercadoria que está dentro do container para uma outra carreta, eu coloco o container em cima da carreta, né? E a carreta leva esse produto até o ponto dela, o ponto de entrega, e depois o container volta vazio para o porto, né? Para ele ser colocado um novo produto e ele seguir o fluxo dele de viagem. E o que acontece? Se eu comprei o produto e aí eu tenho que retirar ele de lá, eu não tenho um espaço físico na minha empresa, que a gente vai falar dos estoques, eu tenho que colocar ele em algum lugar. Então, tem empresas que trabalham com isso. Eles alugam um local onde eu vou colocar esses containers, onde eu vou colocar esses produtos, essa carga, né? E aí a gente fala portos secos. Por que portos secos? Porque ele não está no porto, ele está no local no meio do continente, né? Mas ele está armazenado, ele está em estoque. E aí tem vários tipos, né? Vários tipos de instalação. A gente tem instalação que pode ser só para local, para você colocar ali. A instalação pode ser refrigerada. A instalação tem diversos fatores, né? Que vão caracterizar essa instalação. E aí, como que elas cobram, né, as empresas? Elas cobram por retirar o produto, né, da carreta, colocar o produto na carreta, colocar o produto no local, ela cobra pelos dias que aquele produto está ali, né? Só que às vezes é mais barato pagar para aquela empresa do que você pagar direto para o porto, né? Então, isso é uma possibilidade que existe, mas existe N outros tipos de possibilidade, né? Então, isso eu estou falando de uma empresa que presta um serviço. Quando a gente fala, por exemplo, de empresas em si, né, que trabalham com produtos que eu falo, por exemplo, eu estou falando de uma empresa que presta um serviço terceirizado para
guardar certos tipos de produto. Agora, vamos supor que eu, Poliana, comprei esse flocos de batata e eu já vou colocar na minha empresa. Só que eu tenho várias sedes no Brasil inteiro. Aonde que eu vou colocar esse flocos, né? Sendo que a minha demanda é variável em cada ponto do Brasil. Então, existem várias possibilidades. Então, eu tenho que saber aonde que eu vou colocar, porque depois eu vou ter o custo para fazer o transporte desse transporte aqui, e aí eu preciso saber esse posicionamento aqui, né? Então, o posicionamento logístico, ele está na localização, né, física do local, no território, e também do meio de transporte que eu vou estar utilizando. E um outro ponto que a gente falou também, pessoal, é da política de atendimento ao cliente. Essa política de atendimento ao cliente eu quero diminuir meus custos, né, e aumentar o meu nível de serviço. Então, por exemplo, quando eu faço um pedido, por exemplo, vou fazer o pedido do Flocos. Esse Flocos, ele tem um lead time. O que é um lead time? É o tempo que esse produto, que o Flocos leve para ficar pronto e chegar até em mim, até na minha empresa. Então, tem locais, tem produtos, né, que eles demoram muito para ficar pronto. Se eu for falar, por exemplo, óleo de fritura, né? Tem um óleo que é um óleo de algodão que é produzido numa localidade do país. Só do transporte desse óleo, ele leva uns 7 dias para chegar aqui em Araxá, porque é um veículo grande, é um veículo com uma carga pesada, é um veículo que não pode andar vazio. Então, eu tenho que contar, né, os dias para esse produto ficar pronto, os dias que esse produto vai levar para ficar aqui, e se meu cliente vai ter disponível. Ele vai fazer para mim sob demanda, ou ele já tem lá disposto, né? Então, o que é o lead time dele? Até o tempo total para ele chegar aqui, contando desde a fabricação até o transporte dele. Então, a forma de eu atender esse cliente vai impactar. Impactar de qual forma? Ah, eu quero óleo. Eu não tenho esse óleo. Você precisaria ter me pedido, porque é sob demanda. Então, isso já é pré-estabelecido conforme o tipo de produto que você vende. Agora, vamos supor que você tem um tipo de produto que é de prateleira, um produto que eu não preciso fazer encomenda. Eu preciso de sacos de lixo para colocar na minha empresa, né? E aí eu fiz um pedido para o fornecedor A. O fornecedor A, ele não tem em estoque os sacos de lixo. O estoque dele foi zerado. Aquele fornecedor que eu tinha um vínculo com ele que estava me atendendo, não me atendeu. Então, eu vou procurar um outro fornecedor, o fornecedor B. E aí, conversando com o fornecedor B, eu consegui um valor melhor, né? Ou ele consegue me entregar de maneira mais rápida. O cara pode ter falado, o fornecedor A ter falado assim, olha, eu consigo te fazer um preço menor, mas eu vou conseguir te entregar tal dia. Eu não quero tal dia, eu quero agora, mesmo que eu tenha que pagar um valor maior. Então, a manutenção de estoque, né, o transporte, a armazenagem, tudo contribui para você ter o custo menor, né, e você conseguir atender seu cliente perfeitamente. Porque não adianta também eu ter o melhor transporte, né? Eu consegui atender aquele cliente no menor tempo possível, porém, eu gasto muito. Então, eu vou conseguir te atender rápido, porém, eu vou gastar muito para te atender. Então, minha margem de lucro, meu custo vai ser altíssimo, e minha margem de lucro vai ser baixa. Então, para mim, não compensa. Então, a manutenção de estoque, a armazenagem daqueles produtos, para eles não perderem, para eles terem boa qualidade, a forma de você transportar, né? De você falar para o cliente, olha, vai chegar em tal data, aquele produto está ali, né? Então, tem que atender um nível de serviço, o serviço tem que ser de boa qualidade. E a forma que o transporte também é feito. Então, voltando ao exemplo lá do óleo, né? Por exemplo, o caminhão, vamos supor que agora a empresa que fabrica o óleo não tem uma frota, ela terceiriza essa frota. E quando coloca esse óleo de algodão, aquele caminhão, ele pode ter transportado outros tipos de óleo. Então, aquele óleo de algodão que está ali dentro, ele não pode ser contaminado com, por exemplo, um diesel, né? Porque o óleo de algodão, ele é utilizado em indústria alimentícia. Então, quando aquele produto é colocado ali dentro, o meu fornecedor do caminhão, ele tem que me garantir que ele está me entregando um caminhão limpo para colocar meu produto.
Porque na hora que ele chegar, o óleo chegar lá no cliente final, ele não vai cobrar do dono do caminhão, da empresa, dono do caminhão, ele vai cobrar de mim, né? Então, o transporte também, ele é ele tem um grande peso. E aí também tem outro fator, né? De quem que vai ser a responsabilidade desse transporte? O transporte é de responsabilidade do comprador, né? Então, no caso, se eu comprei o óleo, é de minha responsabilidade ou de quem está me vendendo? Então, nesse caso, como a responsabilidade ficou a cargo de quem fez o óleo, então, se ele chegar para mim contaminado, a responsabilidade não é minha. Agora, se o transporte for sob a minha responsabilidade e ele chegar aqui contaminado devido ao transporte, e aí quem fez o óleo já não tem nenhuma responsabilidade, né? Então, a gente tem alternativas, né, para atender esses clientes. A gente pode ter estoques mais centralizados, a gente pode ter transporte mais expressos, né? O que é transporte mais expresso? Eu vou ter um único centro de distribuição, um único local para armazenar, e vou utilizar meios de transporte mais rápido, moto, vamos supor que é dentro da cidade, né? Carros, né? Veículos mais leves, né? Ou pequena dependência de previsão de vendas. Então, se eu sei que eu vou vender, eu já vou deixar aquele produto ali preparado sob demanda. Ou a gente faz antecipação por demanda, né? Então, eu tenho a descentralização de estoque, a localização próxima aos potenciais clientes e a intensivo carregamento sólido. Então, por exemplo, eu coloco todos os produtos numa carreta e mando distribuir perto de todos os clientes que tem um do lado do outro. Qual que eu vou adotar? Vai depender da sua empresa, vai depender de qual produto você vai estar trabalhando, de qual produto você vai estar comercializando. Seu produto é perecível? Seu produto precisa de refrigeração? Seu produto precisa ficar em qual temperatura? Seu produto precisa ficar em lugar seco? Então, seu produto precisa ficar em ambiente aquecido, né? Então, depende muito, né, do que você vai estar comercializando. Então, a gente precisa da natureza do produto, então, o que eu vou comercializar, a tolerância do cliente, né? Então, tem cliente que tem compreensão, tem cliente que não tem. Então, você fala assim, olha, eu tive um problema, vai atrasar. Tem cara que fala, não, de boa, tranquilo, né? Ele consegue negociar. Tem gente que não tolera, tem gente que não tem essa tolerância desses atrasos, dessas dos acontecimentos que a gente não quer que não ocorra, né, dessas imperfeições. Então, vai depender do que o cliente espera e tolera, né? Então, há produtos que a gente está comentando aqui precisam ser imediatos, né? Então, não tem como eu armazenar, eu tenho que entregar logo. E aí, vamos supor, aqui a gente tem um exemplo de um supercomputador e uma pasta de dente. Então, o que é a política, né, entre esses dois produtos? Quando a gente fala da pasta de dente, é um produto de baixo valor e de alto giro. Como assim de alto giro? Vende muito, sai muito. Então, é algo de colocar na prateleira do supermercado e está sempre saindo. Então, eu vou ter ele em estoque, eu vou ter ele ali, né? Então, eu vou ter ele sempre a par ali, porque ele não vai perder, ele não vai atingir sua data de validade, porque ele tem alto giro, ele sempre sai muito. E um outro ponto importante aqui é a gente observar esse supercomputador. Ele é um produto de alto valor, ele é um item específico, um item vendido sob demanda, né? E que é caro. Então, ele não vai ter estoque. Geralmente, ele é feito sob demanda. Então, a entrega dele tem que ser rápida e confiável. Então, eu pedi, ele tem que chegar. Ele não pode ficar transitando ou ficar em um outro lugar onde a locação dele pode não ser adequada para esse tipo de produto. E aí a gente tem que ver as características, né, do produto. Então, um exemplo aqui é a indústria do petróleo, né? A característica do produto, né? Ele tem baixo valor agregado, pequeno risco de obsolência e o perfil de demanda é estável. Então, mesmo em recessão, então, mesmo quando a gente está numa época ruim da economia, né? O petróleo ele se mantém, né? Uma demanda constante. E aí, o que é a estratégia que se
que se aplica, né? É uma antecipação à demanda, então vou saber quanto de petróleo eu vou precisar. O estoque de derivados descentralizados, então como assim, né? O petróleo, o estoque dele vai estar centralizado, mas os derivados dele vai estar em locais diferentes, não vai estar num único local, né? E o transporte e o carregamento desses produtos, né, depende das previsões de demanda, então vai depender da previsão da demanda do cliente. Então, olha aqui, ó, a gente pode importar o petróleo e aí depois ele vai para a refinaria. Da refinaria, ele pode ir para suas bases primárias, secundárias, terciárias e depois ir para o posto de combustível. Então, na refinaria, né, nas bases primárias, ele está ali concentrado e depois ele vai, né, se expandindo, ele não vai ficando centralizado. Os derivados, né, da base primária, ele vai ficando descentralizados. E a extração é a mesma coisa, né? Eu consigo ter esse controle das outras bases. Então, o que vai mudar aqui é se eu estou importando ou se eu estou fazendo a extração. Uma coisa importante também, por exemplo, a gente tem dutos, né, de combustíveis, oleodutos, que não precisa de transporte, não precisa do transporte, né, nem rodoviário, nem hidroviário, ele vem por esse duto. Então, por exemplo, eu produzi esse petróleo lá no Rio de Janeiro e quero mandar lá para Belo Horizonte. Então, eu tenho esses dutos que levam esse produto, né? Então, eu não fico dependente do meio de transporte. Eu tenho o meu óleo meu oleoduto, né, que leva esse produto. É também um outro meio de transporte. As mineradoras também utilizam, né, esteiras transportadoras de produto. Então, por exemplo, sai minério daqui de Araxá para ir para Uberaba. Então, você não tem um carro, um veículo, né, transportando esse material. Ele simplesmente vai de um ponto ao outro com um tipo de maquinário, ou um duto, né? E aí vamos supor, né, para uma empresa de informática, né? Então, a característica do produto, você tem alto valor agregado, você tem risco de obsolência. Como assim risco de obsolência? Eu lancei um computador hoje, então em 5, placa de vídeo da Iris, e aí hoje ele é o topo de linha. Amanhã ele já está obsoleto, ele já ficou para trás. Ele já não, já tem um i6, um i7, já tem uma placa de vídeo muito melhor daquela que eu lancei, então eu não posso deixar meu produto em prateleira, eu tenho que conseguir colocar ele no mercado, porque amanhã, né, já sai um produto bem melhor do que eu estou vendendo agora e num preço compatível, né, competitivo com o meu. Então, tem o risco dessa obsolência e o perfil de demanda é muito variável. Então, por exemplo, as pessoas hoje podem estar comprando muito um Samsung, amanhã elas podem estar comprando muito um Apple. Eles podem estar comprando muito Dell e cada tem essas demandas, né, essas variáveis. Ou você comprou um computador hoje, amanhã você não vai comprar outro, você vai ficar um tempo sem adquirir aquele produto, né? Então você tem uma demanda variável, uma demanda que não é constante. Então tem que ser uma resposta rápida, né? Os estoques são centralizados, então, por exemplo, você vai comprar um computador da Dell, você compra no site dela, e aí geralmente ela tem os estoques dela centralizados na fábrica e elas mandam direto para você. Tem gente que monta o próprio computador, né? Eu não vou comprar um notebook pronto. Eu coloco a placa que eu quero, eu coloco o processador que eu quero, então algumas marcas te dão essa opção. Então, eu tenho que ter um transporte ágil, né? Então, eu preciso de um transporte rápido. Então, eu comprei um computador, eles não vão mandar esse computador, dependendo da localidade que eles estão, de, de transporte rodoviário, né? Pode vir com transporte aéreo ou outra particularidade, certo? E aí, nessa mesma linha de transporte, pessoal, que é algo de suma importância, né? Porque é a forma que a gente transporta o nosso produto, é a forma de estoque, é a forma de, de levar os produtos, né, de um ponto ao outro.
a gente tem, né, a, a gente tem a matriz, né, brasileira de transporte. E aí, o que é essa matriz brasileira? Quais são os principais transportes, né, que a gente utiliza? Então, esse dado aqui é de 2022, tá? Ele está um pouquinho desatualizado, mas o que pode ter alterado aqui é que o rodoviário pode ter diminuído em função dos outros terem aumentado, certo? Vamos lá, então. Quando eu falo aqui de rodoviário, é através das rodovias, e hoje é o principal meio de transporte do país. Em 2016, 17, não lembro o ano, a gente teve uma paralisação dos caminhoneiros no país. E aí isso gerou um grande impacto, porque é a nossa principal malha de transporte, nosso principal meio de transporte, né? Então aí a gente teve a dimensão, a gente teve a noção de como que esse transporte e o serviço deles são essenciais, porque pararam o país quando fizeram essa greve, né? E aí a gente a gente teve a dimensão de quanto que várias pessoas que não tinham, né, teve a dimensão da importância desse trabalho, como que o produto chega até a gente. Então, tipo assim, se a gente ficar um dia, alguns dias, ou um dia sem esse transporte, nós somos desabastecidos de comida, de combustível, de produtos, né? Então, esse transporte, ele é constante. Então, o nosso principal aqui é o rodoviário. Depois a gente tem o ferroviário, que corresponde a cerca de 20%. O aquaviário é através dos rios, né? Do mar, dos rios, né? E o Brasil tem uma grande extensão de rios, principalmente no norte, né? Onde lá é muito explorado esse meio de transporte. Os ductoviários, que eu falei para vocês, que são aqueles dutos, né? Onde a gente pode levar os produtos, e o aéreo. E aqui a gente tem a composição da matriz, né, e o transporte de carga. Então, o rodoviário é o que carrega mais quantidade de toneladas, né, por quilômetro útil. Então, é o que é mais explorado, né? Então, a gente tem aqui nessa mesma linha a quantidade de produto que é transportado, né, por caminhões, carretas, e seguida pelo ferroviário, do aquaviário, do tuviário e aeroviário, né? Então, 485,6, né, toneladas por quilômetro útil. Então, é muito produto, é muita coisa, né? E aí, o Brasil, ele tem uma malha, né? Os principais meios de transporte são as rodovias, né? E aí, a gente tem, né, conforme esses dados aqui, provavelmente isso já foi alterado, a gente tem 1.748.267 né, quilômetros de rodovia, sendo, né, que 172.879 quilômetros pavimentados. Então, o transporte de carga, né, o transporte nessas rodovias, 60% é feito para cargas, né, e 96% é para veículos de passageiros. Então, o fluxo nessas rodovias, né, então, daqueles carros, daqueles veículos que estão ali, 60% é destinado à carga e 98% a passageiros. Aqui a gente tem a quantidade, né, de habitantes por quilômetro, então a gente tem 1 metro de rodovia pavimentada para cada um habitante. Então, nos Estados Unidos, a gente tem 14 metros por habitante, né? Então, a gente ainda não tem tantas rodovias pavimentadas. Os estados de conservação dessas rodovias,
é bem deficiente, tá vendo aqui que ótimo bom é só 40%, cerca de 60% é deficiente ou péssimo. E, além disso, nas rodovias a gente tem muitos acidentes, né? A gente pode estar ocorrendo vários tipos de acidente, e a probabilidade de ocorrer acidentes em rodovias é bem maior do que hidrovias, do que o serviço aéreo, né? Então, é uma quantidade, é algo a se levar em conta, é um preço também, um valor que tem embutido aí quando a gente paga pelo transporte. Então, aqui, ó, a gente analisando como são as rodovias, né, por região, né, os locais, né, mais, com mais presença, né, mais presença não, vamos falar os estados mais industrializados, né, o sudeste, né, centro-oeste, são o sul, são os que têm o maior nível de estradas ótimas ou boas, né? Então, se você pegar um comparativo entre as estradas, as rodovias de São Paulo e de Minas, você tem uma grande diferença. A maioria das rodovias de São Paulo são duplicadas, né? Mas elas são privatizadas, elas têm pedágio. Agora, em Minas, começou essa privatização, então, que em torno de Araxá a gente tem vários pedágios, e as rodovias não são duplicadas, eles demoram a fazer esse serviço, né? E a qualidade da rodovia não é boa. Então, aqui, né, nessa avaliação, a gente tem que, no Sudeste, né, a maior predominância é de regular, né? Só 24% que seriam ótimos. E aí, quando a gente vai lá para o norte, né? Principalmente no norte, aqui a gente tem muita rodovia que não tem nem pavimentação, é pura terra. Então, ela é péssima, é difícil o transporte, né? Você passar pelas rodovias. Então, né? É, feito uma pesquisa, né? Então, 78% da malha rodoviária brasileira não é pavimentada, né? Então, o Brasil, voltando aqueles dados lá, né, possui 1,7 milhões de quilômetros de estrada, mas só 203,5 mil quilômetros são pavimentados, né? Comparado a outros países, isso é lastimável, né? Não deveria acontecer, onde a gente deveria, como a gente tem uma malha tão grande, onde o nosso principal modal de transporte é o rodoviário, a gente deveria ter mais pavimentação, né? E a gente paga impostos para isso, a gente paga IPVA, a gente paga outros impostos aí para garantir que as estradas, né, estejam sempre em boas condições. Aí aqui fala, né, que entre os 111 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e mapeadas na pesquisa, 76% são federais. Como assim? As rodovias que são de responsabilidade do governo federal, né? Então, por exemplo, BR-262, quem é o responsável por ela? Quem cuida dela? É o governo federal. MG 452, que é a rodovia que vai a estrada que vai entre Uberlândia e Araxá, né? Ela é estadual, então quem cuida dela é o Estado, né? Então, essas são as relações, né? Quem são os responsáveis dela. Então, a malha rodoviária está crescendo, né? E a frota de veículo também. Então, conforme a gente cresce o número de rodovias, de malha, a gente também cresce o número de veículos. E, além disso, né, o que vem crescendo também é a demanda, né, de produtos, então, demanda de transporte. E outro ponto importante também é a poluição, né, o tanto que esses veículos vão poluir, o tanto que esses veículos na estrada, fazendo esse transporte, eles vão estar impactando o meio, né? Então, naquele modal lá que a gente tem dos transportes, a gente pode ver que a principal emissão de CO2, né, de dióxido de carbono, é o rodoviário, né? Então, são os transportes através de caminhões, de rodoviário aí. Os outros, eles são bem menores. Então, essa emissão, tá, como é o maior também, ele é o mais responsável. O duto viário, pessoal, ele não polui, né? Ele não tem essa emissão.
Uma das negativas do rodoviário, né, são os acidentes que ocorrem. Então, o custo de acidentes também impacta no custo do frete. Então, ele eleva, né, esse preço aí dos, dos fretes, do transporte, né, porque você tem um custo no acidente. E, além disso, você pode estar perdendo a vida, né? E aí a perda também de bens materiais. Então, às vezes acontece acidente, o pessoal furta carga, né? A carga é avariada, a carga não consegue chegar no local, ela tem que ser descartada, ou tem furto, né? Então, os custos de acidente aí, com mortes, com vítimas, sem vítimas, e também com perda de bens materiais. Então, que a gente tem só um comparativo, né, dos acidentes, né, entre 2017 e 2021. E aqui as estradas, né, as estradas de ferro existentes, estradas de ferro planejada. O Brasil tem grande potencial, né, para investir em ferrovias, que, como a gente falou, né, é um meio de transporte barato, não para se construir você precisa de um investimento, porém, você, para fazer a manutenção desse meio de transporte, ele é muito barato, ele é mais barato que as ferrovias, que as rodovias, né? Então, aqui a gente tem as principais rodovias, né, e as principais estradas de ligações pelo país. As malhas, né, quem são as concessionárias, quem cuida dessas concessionárias, né, a quantidade de quilômetros, a partir de quando que ela foi a leilão, qual que é a concessionária, o início da operação e a extensão dessa malha. Aqui, né, a gente também tem as linhas, né, as ferroviárias. Então, ferrovia, né, a concessionária Ferrovia Nova Oeste, né? Então, ela está malha regionais oeste, malha regional oeste. Então, a malha que ela está cuidando, né? Então, a gente olhando aqui, né, do centro ao porto, a gente tem duas linhas que transportam minério de ferro em longos percursos, né? Então, Minas Vitória e Carajá São Luís. Então, a gente tem aqui, ó, Minas Vitória, aqui embaixo, e aqui em cima, Carajá, São Luís. E depois, né, entre as regiões central do Paraná, central do Brasil, São Paulo, Rio Grande e leste brasileiro, tem sua criação a interação econômica entre os estados, né? Então, essas rodovias aqui vai direto ao porto, e essas daqui, essas ferrovias aqui, elas é de interação entre os estados, né? Entre os interiores dos estados ou o porto mesmo, regiões central. E interior de São Paulo, né, Cia Paulista, Sorocaba, Santos Jundiaí, Mogiana, Araquara, levavam café do século XIX, e hoje produtos transportados são soja, açúcar e álcool. Então, são essa região aqui de vermelho. Então, pessoal, essas aqui, né, são as ferrovias que estão em planejamento, esse de tracejado, e essas aqui, né, são as ferrovias que estão hoje, né, em funcionamento. Então, em segundo lugar no país, a gente tem o transporte rodoviário, né? A gente tem cerca de 330 mil quilômetros, principalmente na região sul, né, e sudeste. Então, elas são utilizadas para produtos como ferro, soja, milho, né, produtos minerais, agrícolas ou álcool. O tempo de reposição desses componentes, né? Então, por exemplo, uma locomotiva, a gente leva 18 anos para fazer essa reposição. Um vagão, cerca de 10 anos. Os trilhos, 40 anos, né? E infraestrutura e terraplanagem de fundação não determinado. Então, é algo que, tipo assim, você não vai mexer caso não tiver uma avaria no local, no terreno. Então, por isso que a durabilidade da ferrovia, o custo de manutenção da ferrovia, ele é muito menor do que de uma rodovia, né? Porque ali você vai estar passando só carga, você tem
por mais que a carga seja pesada, ela está passando só sobre os trilhos, ela não fica com asfalto, né? Então, é um meio de transporte mais barato. As hidrovias, né, são os portos, e aí a gente pode ter tanto em água, em rios, né, quanto no mar. Então, o país hoje, né, possui cerca de 63 mil quilômetros de rios navegáveis e uma também extensa costa marítima. Então, pessoal, não adianta eu ter o rio se eu não consigo navegar nele, né? Às vezes ele não tem uma quantidade de água suficiente, às vezes ele é muito... não consegue colocar um veículo ali, né? Não consegue colocar um barco, um navio. Então, o desenvolvimento das hidrovias, né, o transporte aquaviário, ele impacta também nesse posicionamento logístico, ele também tem custo baixo. Você não gasta tanto combustível e ele é menos poluente do que, por exemplo, o rodoviário, certo? Então, a gente tem uma grande carga, teve um aumento, né, aí das cargas hidroviárias, né, através das hidrovias, tá? E também através de cargas entre container. Então, tem um movimento sólido entre alguns tipos de produto e depois entre containers também. Aqui os locais, né, onde a gente tem essas hidrovias, né? Então, ó, hidrovia de São Francisco e Borotinha Juazeiro, né? Então, terminais, dragagem, derrocagem, sinalização, né? Aqui a gente também tem, ó, hidrovia do Paraguai, dragagem, né? Hidrovia do Paraguai, terminais de carga, dragagem, derrocamento, sinalização. Então, são onde a gente tem, né, locais que a gente consegue fazer esse transporte através dos rios. E aí, o que a gente tem nesses transportes, né? As regiões hidrográficas. Na região amazônica, o principal que a gente carrega aqui, ó, derivados de petróleo, milho, né? Soja, entre outros produtos. Aqui é 78%, tá? Tocantins e Araguaia, o milho também. Paraguai, mais minério de ferro, né? Então, vou estar fazendo esse transporte de minério de ferro. Atlântico Sul, celulose, Pará Tietê, milho. Então, é o que eu vou estar fazendo desse transporte. Ó, o frete hidroviário pode custar em torno de 40% do frete rodoviário e 70% do ferroviário. Então, ele é muito mais em conta, ele é mais em conta do que o rodoviário e bem mais em conta do que o ferroviário, beleza? E outro ponto aqui é o modal dutoviário, né, que é os dutos, né, os oleodutos de óleo, combustível, né, que eu comentei com vocês, e o transporte aéreo. O transporte aéreo, como eu falei para vocês, são bens de alto valor ou produtos que precisam de utilização rápida, como produtos perecíveis, medicamentos, componentes eletrônicos, produtos que têm algum valor agregado a eles, tá? Na Rússia, pessoal, olha aqui, ó, 81% do transporte é feito por ferrovias, 8% rodoviário e 11% hidroviário. No Canadá, também é o maior, em todos eles, pessoal, a maioria desses países aqui, ó, só que a partir da Austrália, que tem um pouquinho maior, mas Estados Unidos, Rússia, Canadá, tudo utilizam muito o serviço ferroviário, porque é um serviço, né, que é bastante barato de se manter. E aqui o hidroviário, né, entre outros. Então, Estados Unidos tem vários tipos de transporte, ele não se concentra só no rodoviário, tendo 25% dos outros, e o Brasil, ele é muito discrepante, onde a gente tem a maior parte no rodoviário. Por isso que o nosso custo de transporte é tão alto, certo? Então, aqui a gente consegue ver como que são feitos, né, esse transporte. E aí, isso se liga direto, né, se linka, né, ao que a gente estava falando
anteriormente. O que a gente estava falando? Quais são os pontos de distribuição? Onde que a gente vai ter os nossos armazéns, né? Qual que vai ser o tipo de armazenagem? Então, conforme a gente vai estabelecendo isso daí, a gente consegue saber qual tipo de transporte que eu vou fazer. Então, tudo, né? Todas essas variáveis, essas perspectivas, né, elas conseguem, né, essas estratégias de posicionamento conseguem nos orientar para a gente ter uma qualidade de melhor na nossa logística e no serviço prestado. Então, o local do estoque, o centro de distribuição, aonde que eu vou colocar, né, a posição geográfica, qual tipo de transporte que eu vou utilizar, eu vou por perto de um porto, eu vou por perto de uma ferrovia, eu vou por perto de um aeroporto, né? Qual o tipo de produto que eu vou trabalhar? O tipo de transporte que eu preciso é qual? Qual que é o ambiente que meu produto precisa ficar, né? Meu cliente, ele precisa de entrega rápida, como que funciona, né? Então, todas essas variáveis, todas essas nuances, elas têm que conversar entre si para você ter um atendimento no final adequado, beleza? Pessoal, a nossa aula de hoje foi isso, tá? Então, hoje a gente falou dos tipos de transporte e a gente falou também de alguns pontos, né, de atendimento ao cliente, de transporte, e no mais é só, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição, podem entrar em contato aí comigo, tá? E leiam a apostila tem bastante assuntos, né, bastante detalhes que eu não abordei aqui, mas que complementam a aula, tá bom? No mais, muito obrigada, boa noite a vocês, bom restinho de semana, até mais. Boa noite, professora. Até mais, boa noite.